Depois de estudarmos durante 2 programas a busca e o encontro de Rebeca, a esposa de Isaque, no programa de hoje temos como alvo estudar o capítulo 25 de Gênesis. Temos vários assuntos nesses 34 versos. Além dos mais variados descendentes de Abraão, através de Quetura, de Ismael e de Isaque, temos o relato da morte de Abraão e a venda do direito de primogenitura de Esaú para seu irmão Jacó. São temas relevantes que trazem lições importantes para todos nós. Então eu quero convidá-lo a abrir a sua Bíblia e acompanhar o estudo de hoje, fazendo, se possível, anotações. Muito bem, logo no início do parágrafo, que inclui os versículos 1 a 6, encontramos um relato muito interessante, pois nos é informado que Abraão desposou, isso é, casou-se com uma mulher chamada Quetura. Conforme 1 Crônicas 1:32, que a apresenta como concubina de Abraão, esse relacionamento já estaria ocorrendo, sendo Sara ainda viva. Mas, se não adotarmos essa posição e aceitarmos a ordem cronológica, então Abraão deveria ter 140 anos de idade, pois ele viveu ainda mais 45 anos depois do casamento de Isaque, conforme os versículos 7 e 20. Um outro detalhe que deve ser observado é que Abraão gerou de Quetura 6 outros filhos que lhe aumentaram a sua grande descendência. Esses 6 filhos apontam Abraão como antepassado de muitas tribos árabes, grupos dispersos pelas regiões desérticas situadas a leste de Canaã e ainda mais ao sul também, próximos da Arábia. Dessas tribos, a mais conhecida e com menção em vários textos bíblicos, encontramos Midian, que deu origem aos midianitas, povo para o qual Moisés fugiu e casou-se com Zípora, conforme Êxodo 2 e Juízes 6, os quais, tempos depois, se tornaram inimigos da nação israelita. Querido amigo, será que temos lições para aprender desse relato? Com certeza, pois sempre é bom lembrar que quando Deus faz algo, Ele o faz de modo que sempre ultrapassa os nossos limites e a nossa imaginação. Então isso quer dizer o seguinte: Abraão não somente pôde gerar Ismael, como gerou Isaque, mas também, além deles dois, Abraão gerou também uma grande família por meio de Quetura, cumprindo então a promessa que Deus tinha feito dele ser o pai de muitas nações. Deus sempre cumpre o que promete. Deus é fiel. Deus não falha. Essa é uma aplicação muito importante que nós devemos fazer, e essa é uma confiança que nós devemos ter no nosso Deus. Um outro detalhe também a ser destacado nesses primeiros versículos refere-se ao cuidado que Abraão mantinha com seu filho amado, com Isaque. Dizem os versículos 5 e 6 que Abraão deu tudo o que possuía para Isaque, mas para os seus outros filhos ele deu presentes e os enviou para longe de Isaque. Será que podemos perceber o quanto Abraão estava dedicado para com Isaque, sabendo que ele era o filho da promessa? Será que esse é o mesmo cuidado, a mesma atenção que nós damos aos nossos filhos? Não é verdade que muitas vezes nos ocupamos em tantos afazeres e não damos a devida atenção para os filhos que Deus tem nos dado e que recebemos de Deus como herança do Senhor? Que Deus nos ajude a instruirmos e a nos dedicarmos como exemplos para os nossos filhos. Mas o texto prossegue e nos versículos 7 a 11 temos um relato triste, mas ao mesmo tempo é um relato muito significativo, pois nos é narrada a morte de Abraão. É triste porque Abraão é um dos grandes personagens da Bíblia e a sua vida tornou-se um exemplo para todos os que temem a Deus. Mas o relato é muito significativo porque, por algumas razões. Veja só. Primeiro, porque Abraão viveu 175 anos, quando a média de idade para os seres humanos depois do dilúvio era de 120 anos. Então, essa idade avançada significava a bênção de Deus. Segundo lugar, é significativo porque Abraão morreu em ditosa velhice, isso é,
em boa velhice, morreu em paz, morreu como Deus prometera em 15:15. Em terceiro lugar, esse texto também é significativo porque Abraão foi reunido ao seu povo, isso é, veja só, ele foi sepultado no mesmo local em que Sara fora sepultada. Mas, ao mesmo tempo, essa expressão em hebraico significa que o falecido entrou na morte para se juntar com seus ancestrais, sugerindo, então, a vida após a morte. Em quarto lugar, Abraão foi sepultado pelos seus 2 filhos, Ismael e Isaque. E esse fato indica que, por maiores que fossem as diferenças entre os dois, a honra, o amor e o respeito ao pai falecido motivou essa união tão especial. E uma quinta razão pela qual esse relato é significativo é que Abraão, mesmo depois de morto, teve de Deus o cumprimento das promessas que indicavam que Isaque, o seu filho amado, continuou ser abençoado por Deus. Então, querido amigo, essa é uma vida que realmente nos inspira. A vida de Abraão é uma vida inspirativa. Que possamos nos espelhar nela, que possamos aprender as suas lições, que possamos ver as preciosidades da palavra de Deus e que possamos aplicá-las no nosso viver. Continue, pois, estudando a palavra de Deus e, com certeza, você e eu teremos sempre lições novas para acrescentar às nossas vidas. E é exatamente isso que nós estamos fazendo, porque o texto nos sugere agora que, olhando para o versículo 12 até 18, nós vamos encontrar, então, as consequências de toda essa vida, isso é, a descendência de Ismael. Esse era um filho de Abraão que se multiplicou e que não esteve sob as ordens de ninguém. Na verdade, a descendência de Ismael indicava a sua independência. Em certa medida, Ismael e a sua descendência foram uma sombra para a descendência de Isaque. A frase do versículo 18, ele se estabeleceu fronteiro a seus irmãos, pode significar o seguinte, que ele morreu na presença dos seus irmãos, mas é muito mais provável que indica que ele viveu em hostilidade com seus irmãos, conforme o capítulo 16, versículo 12. Na verdade, é o seguinte, os 12 filhos de Ismael foram notáveis no seu tempo, porém não fizeram parte da história da salvação. Não tiveram privilégio que coube à descendência de Isaque. E de novo aprendemos que Deus cumpre as suas promessas. O nosso Deus é fiel. Foi em Isaque que temos a história, a descendência da salvação. Mas, querido amigo, como nós já mencionamos em programas passados, é bom lembrarmos e destacarmos o método que o Espírito Santo de Deus, autor da Bíblia, usou quando, inspirando a Moisés, ele fez com que Moisés registrasse essas diversas descendências. O Espírito Santo levou Moisés a apresentar, em primeiro lugar, a linhagem que não tinha grande interesse espiritual. E depois, então, apresentou e enfatizou e registrou a linhagem por meio da qual se escreveu a história da salvação que vai até o Senhor Jesus Cristo. Assim é que depois de nos apresentar a linhagem de Ismael, temos a descendência de Isaque, o filho da promessa, o filho amado de Abraão. E nos versículos 19 a 26, encontramos a narrativa do nascimento dos 2 filhos de Isaque. 2 filhos de Isaque com Rebeca, a sua amada esposa. O texto começa com essas palavras. São essas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 140 anos, quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã Arã, e irmã de Labão, o arameu. Essa é a linhagem que a Bíblia destaca e é a linhagem que vamos seguir. Mas o texto também diz que Rebeca era estéril. Porém, Isaque orou ao Senhor e a sua oração foi respondida. E assim, a sua esposa, ela concebeu, Rebeca concebeu, isto é, ela ficou grávida. E o texto dos versículos 22 e 23 literalmente dizem o seguinte: os filhos lutavam no ventre dela. Então disse, Rebeca mesmo orando, se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor.
Respondeu-lhe o Senhor: 2 nações há no seu ventre, 2 povos nascidos de ti, eles se dividirão. Um povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Aqui, querido amigo, encontramos um assunto realmente interessante. Embora o normal fosse o filho mais moço servir ao filho mais velho, aqui temos uma clara afirmação da escolha soberana de Deus, que Paulo, lá em Romanos, capítulo 9, versículo 10 a 12, explica muito bem. Na realidade, o que nós vemos, quando nós lemos as Sagradas Escrituras, nós encontramos o seguinte: existia uma luta contínua entre as 2 nações através da história. As nações de Edom e Israel sempre tiveram relações conflitantes, conforme nos relata o profeta Obadias. A luta que começou ali, no ventre materno, no ventre de Rebeca, era uma profecia que foi cumprida quando os descendentes de Esaú, isto é, os edomitas, foram muitas vezes subjugados por Israel, até que finalmente foram incluídos e diluídos pelo Estado judaico durante o período intertestamentário. Nos versículos 24 a 26, o relato do nascimento dos gêmeos, em que podemos destacar, temos o seguinte: primeiro, o mais velho era ruivo e todo revestido de pelos. Segundo, o nome que lhe foi dado, Esaú, pode significar cabeludo. Terceiro, o mais novo segurava o calcanhar do mais velho, como que querendo nascer primeiro, suplantando o mais velho. O nome que lhe foi dado, Jacó, significa enganador, palavra no hebraico que soa semelhante a calcanhar. E em quinto lugar, a idade de Isaque é destacada. Ele teve esses filhos com 60 anos, bem mais novo do que seu pai Abraão, que só teve Isaque mesmo, o seu próprio filho da promessa, aos 100 anos de idade. Muito bem, sobre esses versos é importante sabermos também que alguns intérpretes percebem nessa luta um símbolo da luta que existe no campo espiritual entre a luz e as trevas, entre o espírito e a carne. Todo filho de Deus conhece algo a respeito dessa luta que existe entre a carne e o espírito. Nesse simbolismo, essa é a luta mencionada por Paulo em Romanos 7, 22, onde nos diz o seguinte: então, ao querer fazer o bem, encontro a lei de que o mal reside em mim. Essa é a luta entre a antiga e a nova natureza. Uma luta que todo cristão é submetido. A nova natureza só vence quando vivemos no Espírito, sob o controle e sob a direção do Espírito Santo. Querido amigo, chegando aos últimos versículos desse capítulo e nos preparando para o final do programa, temos ainda um texto bem sugestivo a considerar. Os versículos 27 a 34 descrevem o desenvolvimento dos gêmeos. Eles cresceram e Esaú tornou-se um perito caçador, um homem do campo. Jacó, porém, tornou-se um homem pacato, um homem das tendas, isto é, um homem mais caseiro. Eles eram gêmeos, porém tinham personalidades e objetivos de vida diferentes. Tinham sido gerados em conjunto, mas cada um via a vida de uma maneira diferente. Tinham personalidades diferentes. Querido amigo, nesses versos também temos uma nota fundamental no versículo 28, no qual nós vamos ler as seguintes palavras, veja só. Isaque amava a Esaú porque se saboreava da sua caça. Rebeca, porém, amava Jacó. Eis aí a descrição de um problema, de um grande problema. Será que é possível contextualizar esses dois irmãos? Vamos ver. Esaú era o tipo do jovem que preocupava-se em desenvolver o seu físico, gostava de sair, de praticar esportes. Provavelmente era um jovem do tipo que tinha uma boa turma de amigos e saía para fazer grandes caminhadas. Mas, infelizmente, ele não deu importância aos valores espirituais. Não se interessou pelo desenvolvimento do seu interior. Esse tipo de pessoa pode representar a carne. Mas veja bem, não estamos aqui condenando o aspecto físico e esportivo da vida. É até recomendável que ele seja desenvolvido para termos uma boa qualidade de vida. O que criticamos é o descaso com o aspecto espiritual,
quando não valorizamos o que deve ser valorizado, todo o nosso ser padece. Enquanto isso, Jacó descreve um outro tipo de jovem, um outro tipo de vida. É a vida mais retirada, mais introspectiva. Pode ser comparada com a vida que se adequa mais aos pensamentos, aos planos, às estratégias mentais. Com essas características, ele era sábio e astuto, também reflexivo, dando atenção mais às coisas espirituais, mais internas. Sendo caseiro, poder-se-ia chamá-lo até de filhinho da mamãe. E o problema da preferência dos pais era nítido. Quando um pai tem preferência por um filho e a mãe por um outro, temos aí um problema. Não pode haver parcialidade nesse campo, mas foi isso que acontecia no lar de Isaque. Isaque gostava e preferia Esaú, enquanto Rebeca preferia e amava mais a Jacó. O texto diz que Isaque gostava de saborear os apetitosos pratos feitos por Esaú. Esaú, sempre que ia caçar, conseguia matar alguma caça que ele mesmo preparava. Era um homem que vivia fora de casa. Por outro lado, Rebeca amava mais a Jacó, porque ele era um jovem caseiro, um jovem que a ajudava com certeza nos trabalhos de casa. E conforme a profecia que a própria Rebeca recebera, sabemos que Deus estava preparando esse jovem, o mais novo dos irmãos, reservado, reflexivo, para fazer parte do seu plano universal. Jacó é quem daria sequência à descendência prometida a Abraão. Na verdade, Jacó tinha muitas faltas, como nós vamos focalizar depois. Mas Deus, através de um processo bem específico, foi moldando o seu caráter, libertando-o dos seus pecados e preparando-o para ser aquele que transmitiria depois esta mesma herança espiritual ao seu filho José. E as suas verdadeiras habilidades espirituais, então, o seu verdadeiro dom, Jacó só revelou muito tempo depois na sua vida, quando esteve aprendendo algumas coisas com seu tio Labão. Mas o texto prossegue nos versículos 29 a 34, encontramos uma descrição de um episódio que mudou a história desses dois irmãos. Um certo dia, Jacó tinha preparado um bom ensopado. O aroma estava se espalhando pela tenda. Então Esaú entrou cansado das suas andanças pelos campos, e ele estava com muita fome. Ao sentir aquele aroma gostoso, pediu ao seu irmão um pouco daquele cozido vermelho. É interessante notar aqui um jogo de palavras no hebraico, entre o nome de Edom e a palavra vermelho, dando origem ao nome da sua descendência, isso é, os edomitas, os vermelhos. E a história prossegue, e Jacó, vendo o desejo impulsivo e apressado do irmão, lhe faz uma proposta muito esperta. Lembre-se de que Jacó é o pensador. Era ele, dos dois irmãos, o mais esperto, o mais ardiloso, enquanto Esaú era uma pessoa direta, objetiva, rápida nas suas decisões. Então Jacó propôs o seguinte: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura, que eu vou te dar esse prato de alimento. Esaú estava com uma fome tremenda. Não tinha tempo para ficar pensando. A sua resposta foi taxativa. Estou a ponto de morrer. De que me aproveitará o direito de primogenitura? Essa é a resposta típica de alguém impulsivo, de alguém que só se preocupa com o momento, com o presente. De que valeria esse direito de primogenitura para aquela hora? Esse direito era importante em dois aspectos, pelo menos. Abrangia o direito a uma porção dupla da herança em relação aos demais irmãos, mas nessa família da aliança, abrangia também a essência da bênção, a bênção da descendência e a posse da terra. Mas Esaú, ele estava com fome, ele queria matar a sua fome. Jacó então insistiu, pediu que Esaú jurasse. E no versículo 33, lemos o seguinte: Esaú jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. E o capítulo finaliza com o versículo 34, que diz o seguinte: deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Querido amigo,
Estamos finalizando o nosso programa. E depois desse relato tão interessante, a pergunta é: quais são as lições que podemos tirar para as nossas vidas? Em relação a Jacó, é possível perceber nele uma pessoa que estava sempre pensando, refletindo, tramando. Ele era um jovem astuto, que queria se sair bem em todas as oportunidades. Ele queria levar vantagem em todas as ocasiões. Ele queria, por sua astúcia, conquistar, veja só, ele queria conquistar aquilo que Deus já tinha prometido. Em muitas ocasiões, eu creio que essa também é a nossa atitude. Pense bem, desprezamos o tempo de Deus, desprezamos a palavra de Deus e queremos agir por nossa própria conta. E assim, nós agimos precipitadamente. Reflita sobre a sua própria vida. Não é assim que, de vez em quando, você age também? Nós nos precipitamos, queremos fazer acontecer aquilo que Deus disse que faria acontecer no seu tempo, mas o nosso tempo não é o tempo de Deus, e assim nos precipitamos. Em relação a Esaú, temos que destacar o desprezo que ele demonstrou ao trocar uma bênção divina por uma satisfação momentânea e passageira. Aquele direito não representava nada para ele e para muitas pessoas, porque era uma coisa para o futuro. Valores espirituais são rejeitados em detrimento das alegrias e satisfações momentâneas. Mas a pergunta é essa: será que também nós não praticamos muitas vezes essa mesma prática de Esaú? Será que não temos feito as mesmas coisas? Infelizmente, sim. Essas são lições importantes para as nossas vidas. Que Deus nos dê discernimento para praticarmos corretamente o seu querer. Estamos terminando o nosso programa. Muito obrigado por sua companhia. Queremos encontrá-lo no nosso próximo programa. Deus te abençoe. Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Meu pecado sim expirou na cruz e por graça sem igual salvou-me meu Jesus. Realização Transmundial.